Graça e paz. Quero agradecer ao Jonathan, aos meninos, filhos da pastora Valéria, que eu tenho tanto carinho. Um beijo, pastora Valéria, estou com saudades de você. Isso é muito importante para nós, é muito preciosa para a nossa igreja. Já somos uma família, né? Então, quando acabar a pandemia, você vai vir em nossa igreja, em nome de Jesus, né? Que trazer uma palavra, você é uma mulher de Deus, uma pessoa que nós temos como uma referência aqui em nossa igreja, amém? Irmãos, eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Eu vejo que Deus me honrou, né, com a banda aqui dos meninos, né, Deus está me honrando, e eu estou muito feliz, né, porque é uma alegria muito grande no meu coração recebê-los aqui, amém? Vamos comigo abrir a palavra de Deus no livro de Atos. Essa é uma palavra, uma vez o Senhor trouxe ao meu coração, né, e eu gostaria de compartilhar essa palavra, coisas novas que o Senhor trouxe a mim. Eu gostaria de compartilhar com você, amém? No livro de Atos, no capítulo 8, a partir do verso 9, vou ler o texto. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é um poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados no nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Se você puder fechar os teus olhos aí na tua casa, queria fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor, Deus, esta palavra. Eu creio, Senhor, que esta noite, Senhor, está reservado a cura, a libertação, Senhor, de muitas pessoas, talvez de pessoas que estão aprisionadas no seu passado, e eu creio que o Senhor reservou esta noite, Senhor, para nos resgatar, para mudar, Senhor, a nossa história de uma vez por todas. Eu creio que o Senhor tem algo novo para nós nesta noite, Deus. Por isso convidamos a Ti, Espírito Santo, fique à vontade entre nós, agindo no nosso meio, restaurando as famílias, restaurando, Senhor, a Tua presença dentro dos lares, Deus, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, que é poderosa, que é eficaz, Senhor, ela venha transformar, Senhor, os corações, Senhor, de cada pessoa que está assistindo, Senhor, esta live nesta noite. Em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, para a Tua glória. Senhor, eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar a minha vida, que eu possa diminuir para que o Senhor cresça. Vem, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre a minha vida, me usando, Senhor, para que a glória do Senhor seja manifesta em nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Eu Te agradeço. Amém. Amém. Irmãos, essa é uma história muito interessante. Eu amo essa história, né? Porque a palavra de Deus diz, logo aqui depois que Estevão ele foi morto, né, apedrejado, houve uma grande perseguição na igreja, né? E aqueles homens, a não ser os apóstolos, eles foram dispersos, mas a palavra de Deus diz que por onde eles passavam, a palavra de Deus ela era pregada. E Filipe foi para Samaria,
e ali a palavra de Deus estava sendo pregada, as boas novas de Cristo estavam sendo anunciada. Aquelas pessoas estavam aceitando a palavra de Deus, estavam se convertendo, crendo na palavra de Deus. Elas estavam sendo curadas, né? A Bíblia diz que muitos enfermos eram curados, né? Os coxos andavam, os cegos viam. Estava acontecendo um grande avivamento naquele lugar. E a palavra de Deus diz que lá em Samaria existia um homem que se chamava Simão. Ele era conhecido por sua magia, por tudo aquilo que ele fazia, né? Ele era conhecido, né? Nessa versão fala, né? Mas como grande poder, em algumas versões fala o grande poder divino. As pessoas olhavam para Simão porque achavam que realmente ele era um poder divino. Então ele fazia feitiçaria lá em Samaria. Mas quando a palavra de Deus chega através de Filipe, a Bíblia diz que Simão, inclusive Simão, também creu e foi batizado. E mais, a palavra de Deus diz que o Simão, ele seguia Filipe, por onde Filipe andava, ele estava junto, vivenciando e vendo, né, as maravilhas que eram feitas naquele lugar. Ou seja, este homem, ele creu na palavra, creu nas boas novas, né, naquilo que Filipe estava pregando acerca de Jesus Cristo. Ele foi batizado e ele vivenciou muitos milagres, ele presenciou muitos milagres ali junto com Filipe, né? Mas aí a palavra de Deus diz, né, que como havia um grande avivamento, as pessoas de Samaria aceitaram a palavra de Deus, então eles enviaram para Samaria Pedro, certo? Aqui no 14, Pedro e João foram enviados para lá, porque aquelas pessoas tinham sido batizadas apenas nas águas, e eles foram para lá, para que essas pessoas recebessem o Espírito Santo de Deus, né? E quando eles chegaram naquele lugar, eles oravam por aquelas pessoas, a Bíblia diz que eles impunham as mãos nas pessoas, e as pessoas recebiam o Espírito Santo de Deus. E aí quando este homem, até então ex-mágico, né? Ele vê essa situação, ele fala para Pedro e João, ele pede, olha, quanto custa, né? Quanto que eu preciso te pagar? Qual é o valor para que você possa me dar esse poder, isso que você está fazendo, né? Para que eu possa impor as mãos sobre as pessoas e essas pessoas também receberem o Espírito Santo. E Pedro fica louco, fica revoltado da vida e traz uma palavra dura a esse homem, né? E ele diz, né, nós já lemos aqui, mas ele diz, olha, pereça com você, no 20, né, verso 20, pereça com você o seu dinheiro, você pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro, você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. A Bíblia diz que ele não tinha um coração reto diante de Deus, né? Não tem como, irmãos, nós sermos libertos, né, e continuarmos viver lá no nosso passado, continuarmos praticando, gostando, vivendo das coisas lá do nosso passado, né? Nós não vamos conseguir conhecer profundamente a Deus. A Bíblia fala no livro de João, depois mais para frente eu vou ler esse texto, né, no João 16, não precisa agora abrir, mas fala sobre a obra do Espírito Santo. Jesus diz que o Espírito Santo, ele precisava ir para que o Espírito Santo de Deus pudesse vir, né, para que ele pudesse nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós então precisamos do Espírito Santo. Ele precisa estar em nós para nos convencer. Talvez, meu irmão, você também está na igreja há muitos anos, talvez você é como Simão, né? Você conheceu a palavra de Deus chegou até você, chegou ao teu coração, né? Quantas pessoas, às vezes, a gente sai para evangelizar, né? Muitas vezes até aqui mesmo, dentro da igreja, e a gente fala, anuncia ali a palavra de Deus, anuncia ali as boas novas, e aquela pessoa diz, não, eu quero sim, eu quero entregar minha vida para Jesus, e ali nós fazemos a oração com aquela pessoa, né? Talvez você é uma dessas pessoas que entregou sua vida para Jesus, recebeu esta palavra, né? A palavra de esperança, né? As boas novas, talvez você recebeu, talvez até você foi batizado assim como Simão. Mas talvez muitas coisas não estão como você gostaria. Uma hora você está bem, outra hora você está mal.
Uma hora você está feliz, alegre, vamos lá, outra hora você não está tão bem, né? Então você fica nessa oscilação, né? E aí a minha pergunta é, né? Será que talvez como Simão, será que você também não está vivendo desta forma? Talvez você entregou sua vida para Jesus, você foi batizado, você vivenciou e viu muitos milagres também. Mas será que o seu coração tem sido reto diante de Deus? Será que você tem convidado todos os dias o Espírito Santo de Deus para fazer parte da tua vida? Para mudar verdadeiramente a tua história? Para apagar as marcas lá do seu passado? Era disso que Simão precisava. Aqui Pedro fala algo, né, para Simão, algo que é chocante mesmo, que aqui a gente descobre por que o coração deste homem não é reto, apesar dele conhecer a palavra, apesar dele estar ali acompanhando Filipe, vendo todos esses milagres. Mas por que, né, ele toma uma atitude como essa, né, demonstrando que o seu coração não é reto diante de Deus? E aqui Pedro traz uma palavra, né, a ele, dizendo no 23, vejo que você está cheio de amargura e você está preso pelo pecado. Eu queria ler um texto com vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre amargura, né, sobre esse sentimento maligno. Se você puder me acompanhar, Hebreus 12, capítulo 12, a partir do verso 14, a Bíblia diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha só que interessante, né? Aqui nós descobrimos o porquê que o coração deste homem não era reto diante de Deus. Porque existiam amarguras, porque existiam marcas, né? A Bíblia, quando a palavra de Deus aqui em Hebreus fala, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação. A Bíblia, ela está nos orientando a ter paz com todos, né? A Bíblia, ela está nos orientando a ter paz com todos. Então, a raiz de amargura, ela está linkada com relacionamentos que a gente tem diários. E se a gente não tem um bom relacionamento com as pessoas, a gente pode ser excluído da graça de Deus. E isso vai ser um grande problema para nós, porque a partir do momento que você se exclui da graça de Deus, como é que você vai conhecer, né, o amor de Deus, o perdão de Deus na tua vida? Mas a amargura, a raiz de amargura, ela vem realmente através de relacionamentos, de situações que não foram tratadas, né? Eu queria falar com você sobre essas raízes de amarguras. Vamos lá, irmãos. Talvez você, né, que está aí na sua casa, tenha isso. Talvez esse sentimento maligno faz parte da tua vida, porque você foi muito marcado, você foi muito machucado, né? Talvez dentro da sua casa, talvez se não foi na sua casa, talvez tenha sido no trabalho, talvez tenha sido na sua escola, talvez tenha sido na sua igreja, né? Talvez você sofreu rejeição dos seus pais, rejeição dos amigos, rejeição do seu cônjuge, né? Seja seu esposo, sua esposa, rejeição de um namorado, né? Talvez essa é a marca que tem na sua vida, né? Essa é a amargura que existe dentro de você, porque você sofreu rejeição por parte de alguém, alguma situação em que você foi rejeitada, está aí marcado dentro de você, né? Você não consegue lidar com essa situação, né? Talvez você viveu violência dentro do seu lar, seja ela física ou seja ela moral. Talvez as palavras que você ouviu eram palavras que te machucaram, né? Que te destruíram por dentro, né? Que criaram dentro de você essa amargura, essa raiz de amargura, né? Talvez você viveu algum fracasso profissional, talvez na sua empresa, talvez você sonhava tantas coisas dentro da sua empresa, e ali não aconteceu, não concretizou, ali você se frustrou, ali pessoas se levantaram contra você,
né, te perseguiram, te caluniaram, talvez você sofreu, né, com calúnia, talvez a marca que existe na tua vida ali é porque te caluniaram, falaram algo que não era verdade sobre você, e isso criou uma marca dentro de você. Talvez você sofreu abuso sexual, talvez você que está me ouvindo, meu irmão, você sofreu abuso sexual, né, na sua infância, algo aconteceu, até mesmo, né, talvez a pessoa passou por isso depois, né, mais adulta, e você está marcado, você tem uma marca, né, por causa do abuso sexual na tua vida. Talvez você tem aí raízes de amargura, porque você perdeu pessoas importantes na tua vida, porque Deus levou essas pessoas e você não estava esperando essa perda, e até hoje você não entende, e aí estão as raízes de amargura, estão aí brotando no teu coração, né? Talvez você sofreu aí com traição, com palavras de destruição, com desprezo, né? Tantas outras coisas que se a gente for falar aqui, talvez até o próprio Espírito Santo de Deus, eu creio, já está aí falando com você, te mostrando que existem marcas, te mostrando coisas que aconteceram com você e que criaram e que permitiram que essas raízes de amargura brotassem aí dentro de você. E aqui a palavra de Deus, em Hebreus, ele fala, no texto que nós lemos, ele diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A raiz de amargura, ela realmente é um problema, né? Porque ela começa com algo pequeno, talvez com alguma situação, e aquilo fica guardado dentro de você, né? Aquilo está ali dentro, tá como uma raiz escondida, né, ali meio que protegida, né, você não se abre com ninguém, você, na tua cabeça, você pensa, não, tá tudo bem, já foi, já passou, não tem problema, mas esse ressentimento vem de repente, a vontade de realmente expor vem, mas você não consegue, né, então essa raiz está lá dentro ainda, mas a palavra de Deus diz aqui no livro de Hebreus, que essa raiz de amargura, ela pode brotar e contaminar muitos. E aí que está o problema, né? E aí que mora realmente o perigo. A raiz é um perigo, né? Mas quando ela brota, ela também é um perigo ainda maior. Porque aí toda a sua frustração, todo o seu problema, às vezes você olha para a tua vida, para pessoas, e você vê que essa pessoa sempre está murmurando, essa pessoa sempre está amarga, nada está bom para ela, mesmo tudo estando bom, ela sempre acaba encontrando um problema, ela sempre acaba encontrando uma situação que não favorece, que desmerece as pessoas, né? E isso são raízes de amarguras que brotaram já, e que estão contaminando a muitos. Né? Isso está dentro de você e está saindo para fora. Às vezes está contaminando os seus filhos, às vezes está contaminando, às vezes algo lá do seu passado, algo que aconteceu, que está aí dentro de você, essa amargura dentro de você, lá do seu passado, e talvez você traz para fora, agindo de forma incoerente com os seus filhos, com o seu cônjuge, com o seu chefe, né? Com pessoas que estão ao seu redor, com amigos que Deus te dá. Mas tudo isso acontece porque algo aconteceu no seu passado, e aí a raiz de amargura, ela brotou dentro de você, mas agora, ela entrou dentro de você, mas agora ela está brotando, ela está saindo, mas ela está contaminando a muitos, porque quando ela sai, ok, porque você deseja expor essa situação, pedindo ajuda, olha, eu preciso de cura, realmente aconteceu isso, e eu vejo que a minha situação, ela só tem piorado, e você quer expor para a cura, ok, eu aconselho, inclusive, você fazer isso. Nós temos os nossos pastores, que você pode fazer isso. Você pode nos procurar, você pode marcar um dia. Nós estamos aqui para ouvir você, para ser ouvido, né? Foi para isso que Deus nos chamou, né? Então, se você precisa, se você sente aí no teu coração que há coisas lá do seu passado que te marcaram, que estão fazendo com que a sua vida hoje não caminhe, não ande para frente, né? Não cresça, não tenha sucesso, você só murmura, você só reclama, você sempre coloca um impedimento na situação, eu quero dizer a você, abra o teu coração, conte aquilo que está acontecendo, não contamine as pessoas com as suas raízes de amargura, queira ser tratado, queira ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, queira receber a cura, queira receber a libertação, porque você vai viver de uma forma
tão maravilhosa. Você vai poder viver aquilo que Hebreus disse, né? Tendo paz com todos, eu vou viver a santificação do Senhor, eu vou conseguir ver o Senhor, né? E é assim que vai ser na sua vida. Então, abra o teu coração, não deixa que essa raiz de amargura venha brotar e venha contaminar as pessoas, né? Talvez você está se vendo nessa história, talvez você está falando aqui, meu Deus, acho que eu sou esse Simão aí, estou me comparando a este homem que não tem o coração reto diante de Deus, mas porque ele está aprisionado no pecado, como a palavra de Deus diz, mas porque ele está com amargura, cheio de amargura. E talvez você está se vendo nessa história, né? Mas eu quero trazer aqui para você dois posicionamentos que você precisa tomar para que a sua vida nunca mais seja a mesma, para que você possa viver algo novo, porque eu creio que é isso que Deus deseja para você. Nós ali ouvimos nessa canção, eu falo que é a minha canção, né? A Ousado Amor, né? Eu falo que é a minha música, e essa música nem estava no repertório, mas eles chegaram aqui e ministraram essa canção, né? E eu, quando eu ouço essa canção, eu falo, meu Deus, que ousado o amor, sabe? Como Deus, ele nos ama, como Deus, ele é cuidadoso, né? Como ele foi capaz de entregar o único filho dele para nos salvar, para nos resgatar. Então eu quero dizer a você, não vale a pena essas marcas, não vale a pena você viver com coisas relacionadas ao seu passado dentro de você. Mas eu queria te dar aqui dois posicionamentos que seria importante, que é importante você tomar para que a sua vida nunca mais seja a mesma. E a primeira delas é que você precisa da ajuda do Espírito Santo para ser liberto. Você precisa da ajuda do Espírito Santo para ser liberto. Aí agora sim eu quero ler o texto de João 16, se você puder me acompanhar, eu vou ler alguns textos. João capítulo 16... O verso 5, a partir do verso 5 diz: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Até aqui. Até o 11. Você precisa, meu irmão, do Espírito Santo para te convencer do pecado e para te mostrar o que você precisa fazer para ser liberto. Se você tiver intimidade com o Espírito Santo, você vai pedir e ele vai te mostrar situações que estão relacionadas ao seu passado. Para que você possa reconhecer o seu erro, para que você possa liberar perdão. Ele vai te mostrar, o Espírito Santo de Deus, ele vai te mostrar o caminho para você ser liberto. Simão, ele precisava do Espírito Santo para mudar a vida dele por completo. Faltava o toque do Espírito Santo na vida dele. Ainda existiam coisas do passado no seu coração. Abram comigo lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Vou ler a partir do versículo 9, que diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A pergunta que eu te faço nessa noite: você é filho de Deus? Você se considera filho de Deus? Porque se você entregou a sua vida para Jesus, né, se você confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, a Bíblia diz que você se torna filho de Deus.
herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Então a minha pergunta é, você é filho de Deus? Porque se você é filho de Deus, você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Não tem como você fluir no Espírito, não tem como viver algo novo se o seu coração ainda se encontra lá no passado. Lá no livro de Êxodo, não precisa abrir, mas no capítulo 10, quando pela 9ª vez, o Moisés vai falar com o faraó, então ele fala, faraó, liberta o meu povo, libera eles, né? Deixa eles irem para que eles possam adorar a Deus no deserto, né? Para que possamos adorar ao Senhor no deserto. E ali faraó diz a ele, olha, vocês podem ir, mas vocês vão deixar, né, os animais, os gados. E ali Moisés traz uma palavra àquele homem, disse, olha, nós iremos, vamos todos e tudo, não deixaremos uma unha sequer aqui no Egito. Se você quer viver a libertação que Deus tem para você, se você quer ser liberto para adorar, porque era isso que Moisés estava dizendo para Faraó, deixe o meu povo ir para que adore. O povo precisava ser liberto para adorar a Deus. Então, se você quer ser liberto para adorar a Deus, você não pode ter nada relacionado ao seu passado, travando a sua vida espiritual, criando dentro de você amargura, ressentimentos. Então a primeira coisa que você precisa é do Espírito Santo de Deus, para que você viva algo novo, porque eu creio que é isso que o Senhor deseja, é fazer algo novo em nós e através de nós. Você precisa dele, não tem como. Você precisa orar todos os dias, ter intimidade com o Espírito Santo de Deus e dizer, Espírito Santo, me mostra onde eu estou falhando, me mostra, Senhor, as pessoas que um dia me causaram dano, Senhor. Me mostra as feridas que ainda estão abertas, Senhor, porque às vezes elas estão ali só camufladas. Porque você não quer lembrar disso, você não quer lembrar desse passado, das coisas que fizeram para você, mas você precisa consertar essa história, para que você não ande cheio de amargura, contaminando as pessoas, contaminando a sua família, contaminando as pessoas ao seu redor. Amém? Segundo, perdoe. 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 Talvez o seu passado te marcou de uma forma bem dolorida, mas eu te garanto que o caminho para você ser curado é o perdão. Não existe outro caminho. Para que você seja curado, você precisa perdoar todo o mal que um dia te fizeram. Eu acho a história de José incrível. Porque olhando para a história de José, José podia ter muitas raízes de amargura. José poderia ter tanto ressentimento dentro dele, tantos sentimentos malignos. José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. José, já lá no Egito, foi esquecido. José, lá no Egito, foi acusado de algo que ele não fez. Passaram anos. E o propósito que Deus tinha para a vida de José se cumpriu. Sabe por que José não encheu o coração dele com amargura, com ressentimento, com vingança? Porque José sabia que Deus tinha um propósito em toda essa situação. José sabia que Deus estava no controle dessa situação e que tudo o que estava acontecendo, Deus estava com ele. José não se corrompeu. José tinha um coração reto diante do Senhor. Quando os irmãos dele apareceram ali para ele, né, ele teve a oportunidade de pagar o mal com o mal. Mas José não fez isso. José, depois que todos os irmãos estão reunidos, né, quando Benjamim vem, José diz a eles que era quem ele era.
que era, olha, eu sou José, o irmão que vocês venderam. Mas não tenham medo, olha, não se preocupem. Olha só como o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando ali na vida de José. Ele diz, tudo isso aconteceu para eu salvar vocês. José diz isso para os irmãos. Tudo isso que aconteceu foi para que vocês hoje, depois de anos, não morressem. Para que o nosso povo não perecesse. Creia nisso, tudo que aconteceu em seu passado, toda dor, toda marca, não mudará o propósito que Deus tem em sua vida. Essa dor que você tem vivido, né, essa frustração, as coisas que aconteceram no seu passado, as marcas que foram causadas em você, eu te garanto que ela servirá para salvar alguém. Ela servirá para mudar a história de alguém. Você será a resposta para essa pessoa. Assim como José foi para os irmãos, assim como José foi para o seu povo. Creia no propósito. Toda situação que você passou lá no passado, libere perdão, perdoe. Porque você vai viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Eu gostaria de ler o texto de Mateus, se você puder me acompanhar. Livro de Mateus, capítulo 18. É um texto muito conhecido, que ele vai falar sobre essa questão do perdão, né? Jesus nos ensinando, né, sobre a questão do perdão. Mateus capítulo 18, a partir do verso 21, diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão? Quantas vezes ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei, que desejava acertar contas com seu servo. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os a torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Olha o que Jesus estava dizendo aqui para nós, né? Ali existia um homem, um rei, existia uma dívida que um servo estava devendo para ele. E como ele não tinha dinheiro para pagar, o que esse rei faz? Fala, não, vou prender a sua família. E aí ele fala, não, pede misericórdia, né? E ali aquele rei tem misericórdia dele. Mas quando ele sai daquele lugar, ele encontra o seu conservo, que deve a ele bem menos do que ele devia para o rei. E ele não perdoa aquela dívida. Ele lança aquele homem, né, no cárcere, até que ele pudesse pagar a dívida. E aí o rei chama aquele homem e fala, você não deveria, eu tive misericórdia de você, você não deveria ter misericórdia do seu conservo? Mas porque você não teve, eu vou te entregar a torturadores. Você sabia que a falta de perdão, quando você não perdoa algo que alguém faz, algo que alguém fez a você que te marcou, você é entregue a torturadores. Olha o que o Senhor está nos ensinando. A falta de perdão, ela nos torturará, assim como diz o texto. A falta de perdão a alguém que te causou mal traz torturação a nós. Por isso que o nosso coração vai enchendo de amargura.
Todos os dias somos torturados se não liberamos perdão. Assim como Deus deu a Simão uma oportunidade de se arrepender. Lá no verso 22 de Atos, né, Pedro fala para ele, olha, se arrependa deste mal. Talvez haja esperança, talvez o Senhor te perdoe. E sabe o que esse homem fez? Ele não se arrepende. Ele não ora pedindo perdão a Deus pelo que ele tinha feito. Ele pede para que Pedro e João orem por ele. Então é claro aqui que não houve arrependimento. Queria já chamar o pessoal do louvor, que eles vão ministrar. Mas Deus está te dando hoje uma oportunidade de entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus. De ter um coração reto, que honra a Deus. Você precisa do Espírito Santo de Deus para curar toda dor que existe em você, toda dor que um dia foi causada por alguém. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Ele vai te levar para o caminho certo. O caminho que te levará a perdoar as pessoas que te causaram os maiores danos. Talvez você pode até estar aí pensando, mas pastora, você não sabe a minha dor, você não conhece a minha dor. Realmente, eu não conheço a sua dor, mas o Espírito Santo de Deus, Ele conhece. E o desejo dele é te ajudar, é mostrar para você o caminho, é te ajudar a liberar perdão para as pessoas que um dia te marcaram. Talvez essas pessoas nem existam mais, talvez essas pessoas morreram já, mas você está tendo essa oportunidade de liberar perdão, de pedir perdão. Você pode fazer isso, mesmo a pessoa que já morreu. Você pode falar, Senhor, eu quero liberar perdão, quero, Senhor, por essa pessoa que causou tanto mal a mim. E eu quero te pedir perdão, Senhor, porque por muitas vezes, né, eu não estive perto, eu tive a oportunidade de conversar, de perdoar, mas não fiz isso. E Deus vai curar aí toda a dor, todo sentimento de culpa que talvez você carregue nesse tempo. Você quer viver algo novo? Eu vou ler mais um texto para a gente finalizar. Atos 2. Capítulo 2, no verso 38, a Bíblia diz assim. Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. A promessa é para você. O Espírito Santo de Deus é para você. Não carregue mais as marcas do seu passado. Queira viver algo novo. Deixa o medo de lado. Deixa, né, a sua tristeza de lado. Deixa o Espírito Santo de Deus agir dentro de você. Fazer algo novo. Porque esse é o desejo dele. Olhe para a vida de José, né, como nós demos aqui. Tantos outros exemplos, mas o exemplo que eu dei aqui, olhe para a vida de José. Que teve a oportunidade, porque ele tinha o poder para fazer isso. De pagar o mal com o mal. Mas ele olhou para Deus. Ele tinha, né, o Espírito Santo de Deus. Com certeza era o melhor amigo dele. Que o conduziu a fazer a coisa certa. A entender o propósito de Deus. Entenda que toda a sua dor, entenda que toda marca que um dia foi causada na sua vida tem um propósito de Deus para te levar a curar outras vidas, a libertar outras vidas. Creia nisso. Deus se preocupa com a sua dor. E é por isso que você está aqui assistindo essa live. Ele deseja te curar. Ele deseja ver em você um coração reto, que honre a Ele. Não só com palavras, não somente da boca para fora, mas com todo o seu coração.
com todo o seu entendimento. Honre a Ele por tudo que Ele fez por você. Ele perdoa os seus pecados. Todos os dias Ele vai perdoar os seus pecados se você se arrepender. Perdoe aquele que te causou dano, por maior que ele seja. Perdoe. Você será liberto dessa amargura, dessa raiz que tem brotado e contaminado pessoas. Perdoe. Nós vamos adorar a Deus. Eu gostaria que você aí na sua casa fechasse os seus olhos e você orasse ao Senhor, apresentando a Deus as marcas do seu passado, aquilo que aconteceu, que te marcou, que te trouxeram dano até hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já te mostrou situações que marcaram você profundamente um dia. Mas o Espírito Santo de Deus está aí com você. Peça ajuda dele. Fala: Espírito Santo, me ajuda a liberar perdão para essas pessoas. Me ajuda a amar de novo. Me ajuda a acreditar nas pessoas de novo. Me ajuda, Senhor, a não ter mais a incredulidade no meu coração, Senhor. Me ajuda, Senhor, a perdoar os meus pais. Me ajuda, Senhor, a ver algo de bom nas pessoas, Deus. A não ficar duvidando, Senhor, do caráter das pessoas, porque um dia duvidaram do meu. Me ajuda, Senhor. Esse é o momento que você... Não existe, não tem como, né? Quando Pedro fala para Simão: olha, ore, talvez, né, Deus te perdoe, peça perdão pelo seu mal, porque não existe a possibilidade de nós, como pastores, eu posso orar por você, mas só você e Deus sabe tudo o que está acontecendo, só você e o Senhor sabe todas as coisas que aconteceram na sua vida. Então é você que precisa orar, é você que precisa pedir ajuda de Deus, é você que precisa se arrepender. Você que precisa fazer isso. Não faça como Simão, que pediu ajuda, né? Orem por mim, então. Não, ore você aí no seu lar. Ore você agora, é você e Deus. Se ajoelhe, se tranque no seu quarto. Se talvez a pessoa que te causou o mal está na tua casa, porque talvez esse momento de isolamento, né, ele tem, em muitas famílias, tem tido muitas contendas, né, muitas vezes tem estado num lar assim, opressor. Talvez a pessoa que te trouxe danos, né, ela está aí, ela mora na sua casa, ela está aí com você. Eu quero dizer que Deus está te dando uma oportunidade única de pedir perdão a essa pessoa, mesmo que essa ferida ainda esteja doendo, mesmo que tudo que essa pessoa causou a você ainda esteja doendo, a ferida talvez esteja ainda sangrando. Eu quero dizer a você que a cura, ela virá através do perdão. A cura virá através do perdão. E você não vai fazer isso sozinho. O Espírito Santo de Deus vai te impulsionar a fazer isso, vai te orientar, vai te dizer toda hora: faça isso, peça perdão, abrace, diga que ama, obedeça, e você vai viver algo novo, amém?